Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do Máquina de Lavar, ou algo próximo disso. Eu acho que. Quer dizer, é o Máquina de Lavar, né? E sei lá, faz algumas semanas que. Caralho, começou a tocar uma música do nada aqui nessa porra. Mas faz umas semanas que não só não tem esse programa especificamente, como não tem episódios no geral. E isso é uma coisa. Vídeos, né, no caso. Isso é uma coisa louca, mas não é exatamente para uma falta de planejamento, na verdade, até o oposto. Porque eu estava tentando pensar em formas de renovar o formato de alguma forma, de alguma maneira. Só que é difícil exatamente você conceitualizar uma ideia mais interessante e ambiciosa que também se conecte com o que eu posso fazer materialmente aqui, porque mais tempo, etc. Então eu fiquei essas 2 semanas só pensando, né, planejando o que, como faria, né, isso de uma forma mais instigante. E como vocês podem ver, eu tô até, porra, com dificuldade de falar, né? Tá uma porra isso daqui. E é curioso, porque enquanto isso eu estou deitado e no conforto do meu quarto, enquanto tem essa chuvinha que não tá tão ruim assim, é uma chuva decente. Pior é quando, sei lá, ocorre igual ontem, com uma chuva mais forte, porque é Rio Grande do Sul, daí, porra, você já tem PTSD de quando ocorre uma chuva, porque você pensa, porra, vamos todos morrer, vamos todos ser levados pela correnteza ou coisa do gênero. Mas eu espero que não, eu sou uma pessoa esquizofrenicamente otimista. Desde sempre eu fui. Então eu tenho esse pressentimento, essa intuição de que nada nunca vai acontecer de errado. E às vezes ela está certa. O problema é quando ela está errada. Mas enfim, o... eu fiquei esses dias só pensando e escrevendo ideias, tentando achar inspirações em outros vídeos. E no final eu achei que a melhor forma de tentar achar o que eu estou procurando é fazendo. É igual o Akira Kurosawa disse, né? O diretor de Os Sete Samurais. Se você tem o sonho de fazer um filme, você tem que só escrever o roteiro, mesmo que tu nunca dirija ele, porque isso vai te dando mais experiência. Então, sei lá, eu acho que é bem mais simples e dinâmico. Eu falo bastante a palavra dinâmico aqui no canal, mas é verdade. Eu sou uma pessoa que prioriza o dinamismo e eu acho que tentar encontrar na comunicação essa resposta para esses problemas mais que não tem tanta descrição seja uma maneira interessante de e frutífera de você conseguir algum tipo de desenvolvimento na sua vida ou algo próximo disso. Então, é basicamente isso que eu tô pensando a respeito do canal e todas essas coisas. Eu tô tentando reformular várias coisas esteticamente no que eu faço. É tipo quando você, sei lá, sofre um término e daí você tem uma mania egóica de querer mudar a estética de tudo que você faz só porque você quer fugir da dor. E algumas pessoas fazem isso. Todo mundo é escapista de alguma forma. Eu sou uma pessoa bem escapista. E eu não tô sofrendo nenhum término
caso alguém pergunte, não estou completamente na pista, mas quer dizer, se eu estivesse sofrendo algum término, eu também estaria na pista, provavelmente. A menos que o seu coração ainda esteja doendo. Não é bom você, quando você termina, né, você já buscar desesperadamente uma outra pessoa. Isso é meio ruim, na verdade. Mas eu não sei, cada pessoa não, eu ia dizer que cada pessoa sabe o que faz, mas a verdade é que as pessoas não sabem o que fazem. Mas tudo bem também não saber o que se faz, tudo bem. Mas enfim, eu estive mudando as capas e nomes das minhas playlists do Spotify, mudando minhas fotos das minhas redes sociais. É tudo porque é simbolismo narrativo, né? Ver a vida de uma forma narrativa. E daí você, para demarcar a nova fase que você está vivendo, ou não necessariamente é uma nova fase que você está vivendo, mas você quer que seja uma nova fase que você está vivendo. Até porque quem define isso, curiosamente, é você. É você que diz, eu vou ser uma nova pessoa e eu vou fazer as coisas diferentes. Isso começa por você, né? Então, eu estive fazendo isso porque eu quero algum tipo de energia e de animação, né? E obviamente também é questões de amadurecimento e todas essas coisas, né, que são naturais conforme você vai se desenvolvendo e você vai vivendo. Às vezes você se entedia das mesmas coisas e o tédio é uma arma perigosa, porque o tédio, ele... Eu falo isso porque eu sou uma pessoa que me entendia fácil, mas o tédio é uma arma que te faz se tornar altamente egocêntrico. Porque quando você está entediado, você não pensa nos outros, você pensa só na sua diversão, né? No que eu vou fazer. E isso é perigoso. E é natural que eu atraia pessoas que se sentem facilmente entediadas. Eu encontro meus Light Yagamis ou Ryuks, eu não sei se eu sou o Kira ou se eu sou o Ryuk, talvez eu seja um pouco dos dois. Mas eu encontro elas porque eu também sou assim. Mas é curioso, né? Eu sou uma pessoa arrogante, então eu inevitavelmente, por ter esse processo de reflexão que eu não vejo nas outras pessoas, talvez isso nem seja uma arrogância minha, talvez seja algo realmente pertinente para eu questionar nos outros. Por eu ver isso em mim, eu fico um pouco irritada quando eu não vejo nos outros, porque esse processo de autoconsciência, de você tentar pensar do que você está fazendo, porque eu acho que todo mundo devia ter um nível de introspecção e de sinceridade a ponto de dizer, ok, eu tenho isso e talvez eu deveria me preocupar um pouco mais com isso, não em um sentido alarmante, né? Por exemplo, eu não sou uma pessoa muito autodepreciativa quanto a meus defeitos. Eu quase nunca pontuo de uma forma muito deprimente os meus pontos negativos, porque eu acho meio derrotista e eu acho cafona, eu acho, uau, você está sendo altamente vitimista e isso é um pouco triste. Eu não acho legal você ter essa postura de se afirmar como um ser que não tem nenhum tipo de potência, entende? Eu falei um pouco isso no vídeo dos incels, né? De você é incel fascista. Um, e ainda é algo que eu não consigo entender, porque, sei lá, você toma uma black pill, tipo, é algo simbólico, uma corrente simbólica. Então você toma algo que não é material, é só um símbolo. E esse símbolo representa algo
da sua condição que não reflete nenhum tipo de melhora, é só algo intacto. Eu não sei, eu não consigo ver a humanidade desse nível, desse jeito. Ou você nunca vai mudar, você nunca vai ser ninguém, porque a sociedade é fodida e má. É por isso que quando eu era mais na esquerda comunista, eu odiava aqueles argumentos de direita de não, o comunismo é algo lindo na teoria, mas a desigualdade sempre vai existir. Então, para mim, isso é só uma postura derrotista. Tipo, não é que por eu acreditar em uma revolução, por exemplo, eu acredito que todos os problemas vão ser resolvidos a partir dali. Ou nem sequer uma revolução, mas só para eu acreditar numa melhora social não significa que eu acho que a partir dessa melhora tudo vai ser resolvido dali, sabe? É, eu, eu entendo as coisas práticas, é só que por eu ver um problema, eu inevitavelmente vou querer que esse problema seja resolvido de forma mais prática, mais eficiente, para daí rolar uma redução de danos. Isso é uma questão objetiva, né, pessoal? E, enfim, é tipo quando você vê o seu gato fazendo merda no seu quarto. Você vai limpar, né, cara? Então, é isso. Esse argumento não faz sentido. É claro que talvez a desigualdade sempre vai existir, tudo bem, mas não é sobre se ela vai ou não existir, não é sobre um suposto heroísmo. Inclusive esse é o problema, eu acho. A esquerda realmente tem um problema de heroísmo, de moralismo, de cavaleiro branco em algumas partes, de curiosamente, muitos comunistas, por algum motivo, que é uma postura nem um pouco materialista, uma postura moralista utópica de não, eu sinto tanto a dor desse trabalhador, eu queria tanto que eu sonho que um dia tenha paz em tudo, sabe? Esse processo meio porra, idealista, foda-se. Caralho, que merda. Ok, idealista é uma palavra um pouco não pertinente para ser atribuída especificamente a isso, mas no mais não é uma postura tão material assim. Você não tá vendo. Você pode até estar vendo as condições materiais que acarretam a isso, mas você está mais focado em você ver esse sofrimento de uma forma muito psíquica do que necessariamente pensar em uma forma prática de resolver aquilo. Você está pensando mais numa atribuição moral desses danos, o que é algo normal do comunismo, claro. Você tentar, para conseguir mais força política, tentar dividir as coisas de uma forma moral, né? Você dizer, não, isso daqui é mal porque daí a partir do momento que você convence que a pessoa que aquilo é mal, daí ela tem a realização das próprias condições materiais, mas também é uma forma bem burra de tratar as outras pessoas. Você trata a pessoa como o trabalhador hipotético, né, o proletariado hipotético que nunca tem nenhum pensamento, ele só tem aquela ideia pura da mente dele. Ele só é alguém que sofreu opressão e só faz as coisas dele no canto e tem as opiniões dele que às vezes são meio burras. Então é um arquétipo que se cria para tratar as pessoas como de formas completamente estúpidas. E, claro, eu entendo, né? Tipo, isso. Tipo, tem aquele jornal, né? O jornal da. Não, tem vários jornais, né? Comunistas. E muitos jornais eles pedem para você escrever algo, se você for para escrever um texto sobre
a ideologia, ou a política, ou a filosofia, de uma forma mais objetiva, né? Coloquial. O que tem seus problemas, mas tem suas verdades, né? Porque realmente tem todas as questões de acesso de educação, etc., que muitas pessoas vão ter uma dificuldade de ser de entender ideias mais complexas, supostamente não é necessariamente complexo, porque você pode falar algo de algo complexo de maneira simples. Nem sempre, mas às vezes você pode. Só que, sim, tem seus problemas, todo mundo sabe disso. Mas, novamente, também, por ser uma postura muito, né, formulada, muito agenciada, muito organizada, isso sempre vai cair numa redução, porque essas organizações, esses protocolos, justamente eles são formas de ordenhar isso, né? Então, evidentemente, muitas possibilidades interessantes de escrita vão cair. Isso impede o desenvolvimento de uma forma mais veloz e ágil, né? Então, claro, talvez se não tivesse só uma forma de você querer expor aquela ideia, ou se também você não. Porque obviamente todas as pessoas elas têm suas dificuldades e são dificuldades individuais, mas ainda assim, por exemplo, você pode falar de uma ideia muito abstrata e muito metafísica de uma forma relativamente simples. E talvez uma pessoa que tem o mesmo nível de estudo que a outra não vai entender tão bem, só que a outra vá, porque daí também isso pode ser além do nível de estudo e também pode ser algo mais do próprio cérebro, da própria cognição da pessoa, né? Tipo, elas são diferentes, elas são distintas, elas têm afinidades diferentes. Então, você também tem esse problema, né, de você sempre julgar o trabalhador por uma porcentagem, né? Ah, não, tem uma porcentagem maior de pessoas que entendem ideias mais simples sobre, eu vou, sei lá, com descrições mais concretas, entende? Eu vou comer pão, ponto. Entende? É tratar todas as pessoas que não têm estudo com essa linguagem, como se todas elas tivessem essa linguagem. Mas, novamente, nem todo mundo é assim. E, e é claro, mesmo, sei lá, a pessoa pode ter uma linguagem mais simbólica, mas aquilo vai estar delimitado a algum tipo, ao tipo de acesso que ela tem, entende? É até por isso que, por exemplo, tem pessoas neurodivergentes, tem pessoas neurotípicas, são formas diferentes e distintas de se pensar. Então você tem que entender essa multiplicidade e especificamente, quando eu falo de comunismo, nesse vídeo, eu estou especificamente falando sobre marxistas e leninistas, porque é os que mais sofrem disso, obviamente. Mas eles têm essa tendência, né, a tratar as coisas dessa forma. E, enfim, eu acho que isso seja um problema, honestamente. Mas também, né, eu não sou diametricamente oposto a essas ideologias. Eu acho que eu tenho muitos amigos que são, por exemplo. Eu só acho que às vezes a gente tem que ter cuidado pra gente não cair nesse performismo ideológico. Porque eu não sei, eu acho que quando em 2021, 22 por aí, quando eu comecei a me radicalizar mais, eu de certa forma eu desliguei alguns dos meus pontos críticos só porque eu estava me abrindo mais aquelas ideias, o que de certa forma não é ruim, porque às vezes você realmente tem que desligar certas coisas, certas rigidezes suas,
para você se abrir aquilo. E isso trouxe uma mudança em mim. Só que daí, depois de um tempo, você já está acostumado com aquelas ideias que você leu e viu e tudo mais. E você volta a pensar ok, mas eu normalmente questionaria mais isso, entende? E tem coisas que realmente são interessantes de ser questionadas. E isso é normal, porque você, a partir dessa mudança, você pode questionar as coisas de dentro. O que deveria ser o caso para as coisas, para tudo, né? Você, por exemplo, você sempre questiona tudo de dentro porque você tem um cérebro, então você está sempre questionando tudo dentro de si mesmo. Só que, enfim, essas agências e organizações políticas, esses partidos, todos eles, todos, de esquerda, de direita, todos, eles, obviamente, por toda a estrutura que a gente está condicionado, eles vão colocando você em uma linha para você cada vez mais se tornar próximo do ideal que eles seguem. E isso é contraprodutivo quando você quer ser uma pessoa mais aberta intelectualmente e questionar as coisas por fora e etc. O que é triste, porque a gente daí cria aquele arquétipo do filósofo iconoclasta que questiona as coisas nas margens e etc. E tudo bem, tem isso, mas às vezes isso ocorre justamente por uma falta de opção que aquela pessoa vê em conseguir ter seus pensamentos de uma forma mais livre dentro de um ambiente maior. E esse ambiente maior justamente poderia fornecer uma ajuda, só que o que eles fornecem é uma falta de liberdade. Isso é um saco, porque você, como uma pessoa que quer pensar as coisas, quer filosofar, quer achar a verdade, ou seja lá o que for, você justamente quer ter a liberdade, você quer ter a liberdade de pensar, a liberdade de ser, a liberdade de você conseguir ter uma convicção e seguir ela. Então é por isso que é muito chato você tentar encontrar de uma forma mais seleta a sua ideologia, porque ela sempre vai estar condicionada a táticas políticas que nem sempre são honestas, quase nunca são, né? E, curiosamente, isso é algo que as pessoas sabem em algum nível, né? Tipo, quando, sei lá, quando seu primo diz todo político é ladrão, esse discurso, talvez ele esteja certo, provavelmente ele está, mas ele também está condicionado a uma ideia de derrotista, né? De você, como todo mundo é fudido, eu não vou votar. E daí isso é bom, porque daí você não tem mais controle, você não tem mais liberdade naquilo, entende? E só que também no cerne, isso pode ter alguma razão. E por a pessoa ver que esse discurso está condicionado a algo ruim, ela ignora completamente a ideia central daquela pessoa e começa a só ignorar aquilo, entende? E, enfim, isso daí, a partir disso surgem mais problemas e mais 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 problemas. E é um saco, né? No fim das contas. Mas é como as coisas tendem a ser, enfim, nessas dinâmicas sociais e econômicas.
sociológicas, sei lá. Enfim, puta, né? E eu não sei, eu acho que no fim é tudo isso que acaba me afastando desses. De. Sei lá. Eu não quero me tornar uma pessoa pedante ou moralista, eu acho. Estúpido. Claro, eu tenho minhas morais, eu tenho minhas éticas e ideias. Só que eu não quero ser um dispositivo para uma ideia que não necessariamente me representa mais, entende? Eu só me tornar um esquema ou algo do gênero, eu acho que isso é redutivo e acaba diminuindo toda a sua força e liberdade. E eu sou uma advogada, né, pela liberdade. E, no fim das contas, eu sou uma pessoa que ama as coisas, que ama o mundo, que amo estar no mundo. E simplesmente tudo que eu quero é que as pessoas sejam felizes e façam as coisas que elas gostem. Eu acho que todo mundo tem o direito de ser assim e de estar assim, entende? Porque toda a motivação da história da humanidade é simplesmente buscar felicidade. Eu acho que meu amigo favelado disse isso uma vez e eu pensei, é verdade, talvez. O mais próximo de definir a vida em uma frase seja que a vida é buscar felicidade. Talvez não seja, mas porque no final das contas a vida é muito mais, né? A vida não é linguagem apenas, mas ela é algo além dessas coisas. E enfim, é curioso. Essa relação que eu tenho com a linguagem, né? Eu. Não. Eu não. No último final de semana, sábado, fui tipada num servidor de alguns amigos meus, né? Em tipologia, né? Em enneagrama, essas coisas. E daí a tipagem que eu recebi de enneagrama especificamente em variantes é Sexual 7, que eu gostei, eu achei uma boa pedida. Só que eles também tiparam, né, no outro sistema, né, que é o Neurotype. O Neurotype eu conhecia porque eu já tinha visto um vídeo inteiro da criadora, né, eu me esqueci o nome dela, mas ela tinha um canal de animes, etc. E ela criou essa teoria, etc. E é bem interessante, na verdade, porque eu não entendo muito bem, né? Até porque não tem muitas informações. Porra, surgiu em um vídeo, não tem nenhum grande livro sobre, eu imagino, né? Então, tudo que tem é só pessoas discutindo e a partir dessas discussões formulando coisas a respeito, que é incrível, né? Porque tem uma relação comunitária, né, junto a partir dessas questões intelectuais, né? Alguém traz uma ideia nova de alguma forma, traz um novo tipo de linguagem, isso é legal. Tipo, talvez a teoria em si nem seja tão consistente ou coisa do tipo, mas ela é um novo tipo de linguagem. Então é igual religião. É tipo religião. A religião são só formas diferentes de encontrar a Deus. Então foda-se se você é hinduísta ou cristão, não me importa. São formas de alcançar o divino. Tipologias também são isso, seja MBTI, Enneagrama ou até Neurotype. São interpretações simbólicas que, de acordo com suas afinidades,
são formas de você ter mais proximidade o, com um entendimento da sua psique, seja lá o que isso seja. E isso é bom porque cria uma bagagem de conhecimento, isso é legal. Mas o Neurotype ele é bem interessante em diversos aspectos. E o resultado que eles me deram se chama Overseer. Deixa eu pesquisar aqui, porque como é um negócio de anime, né? Então daí eles têm muitos. Tem muitas quadras, né? Do. Dizendo de não, que anime é tal tipo, coisas do tipo. E isso é legal, né? Porque eu sou weeb, sou otaku. Então eu gosto dessas coisas. Tipo aqui, ó. Não, acho que não vai mostrar na tela porque o vídeo só tem uma imagem fixa. Mas tá mostrando aqui a imagem. Talvez eu coloque depois, foda-se. A imagem agora que tá mostrando é uma quadra onde cada tipo tem tem um anime que representa melhor eles. E daí tem essas porras, né? Tem o lateral, tem o léxico, tem o impressionista. Eu, se eu não me engano, eu sou lateral impressionista, né? Porque eu imagino que eu sei ler quadros. Eu aprendi isso, sei lá, no fundamental. E o Overseer tá lá no aqui, embaixo, em cima na real, mas é um pouco mais embaixo na segunda. E daí tá ali que é lateral, né? Daí eu não, daí ele tá mais pro impressionista do que o léxico. Léxico. E caralho, eu não sei pronunciar. Mas enfim, isso é interessante. E obviamente, eu posso fazer suposições a partir do nome. Eu imagino que um lateral, talvez ele seja. Tem lateral e linear, né? Como figuras dicotômicas. Então, o linear é provavelmente bem autoexplicativo, ele segue uma lógica mais ordenada, eu suponho. E o lateral, talvez ele seja mais livre de alguma forma. Provavelmente. O léxico, ele provavelmente, então, ele para contrastar com o impressionista, ele provavelmente tem uma linguagem mais objetiva e mais analítica, ou informacional, talvez, de alguma maneira. Tipo, sei lá, alguém mais exatas, né? E o impressionista é mais o artístico, Van Gogh, essas porras. Até porque combina bem com os animes, né, que estão ali no impressionista, deixa eu ver. Tem. Tem Tensho no Tamago, que é bem, né, um anime abstrato, sem diálogos. Esse Aesthetian deve ser o mais, né, fudido nesse sentido, né? Porque tem os animes mais fudidos e difíceis de entender em linguagem, né? São o Mononoke, são os mais visuais. Então talvez esse seja o tipo mais visual. E daí tem o Overseer, que eu gostei porque tem aqui o... que é o meu, né? O meu Overseer. Eu gostei porque tem o Perfect Blue, né? O Madoka Mágica, porra, Sangatsu, todos esses animes estão nos meus favoritos. E tem esse Babylon, eu acho que é o nome desse anime, eu nunca assisti esse. A animação é meio esquisita, mas parece até interessante razoavelmente. Então talvez eu assista algum dia. Mas claro, isso eu acho que foi uma pessoa que fez, então, tipo, não foi a criadora. Mas a criadora, ela coloca alguns personagens no já em cada tipo nos vídeos dela para você conseguir se elucidar de uma maneira mais interessante. Deixa eu ver. Eu acho que o Overseer seria o Shadow Guardian, né? Daí tem a Asuka Langley de Evangelion. Então eu sou igual ela, basicamente. Mas o que eu tava querendo dizer é que o Overseer, pelo que eu li, ele tem essa relação mais impressionista, só que ele tem um foco maior na linguagem, pelo que pelo que eu absorvi.
Então, enfim. E isso é interessante, porque eu realmente. Agora eu só usei isso para puxar o assunto, para eu falar sobre a linguagem, porque eu realmente tenho uma relação bem interessante com linguagem, forte com linguagem. E essas coisas que talvez me fascinem tanto no Wittgenstein. Curiosamente, eu tenho um vídeo sobre tipologia que usa o Wittgenstein, né, como um parâmetro, como uma base para eu falar das coisas. Só que eu lembrei disso porque uma vez eu estava falando com meu amigo Luke, numa chamada, e eu estava dando um argumento, eu não me lembro do motivo, não me lembro de nada, mas daí ele usou a frase, bom, então tu acha que tudo é linguagem. Obviamente ele não foi falando assim, parece que ele foi um tanto arrogante, né? Mas não, ele não foi, só tá traçando as informações de uma forma mais objetiva, né? E o que eu quero dizer é que não, eu não acho que tudo seja linguagem, mas porque eu não sei o que é tudo, eu acho que é impossível descrever o que é tudo. Eu acho que a linguagem ela seja um dispositivo, o nosso maior dispositivo, para entender o que é a vida de uma forma racional. E o curioso, porque a vida é algo irracional, então isso já é contraprodutivo. Então, justamente, eu não acho que a vida seja linguagem, porque eu acho que a vida seja algo que destrua a linguagem. Só que, curiosamente, a linguagem é uma das nossas únicas formas de entender racionalmente o, o que ela é. Só que ela nunca vai ser entendida por isso porque ela é irracional. Então a gente, esses postas sempre estão no silêncio. E claro, então tem a religião, por exemplo, que a religião, ela, por conta da fé, pode te trazer respostas a partir do silêncio, da negação e etc. Do irracional. Também isso pode ter uma conjunção, né, entre o racional e o irracional. Entre, sei lá, Thomas de Aquino, que escreveu vários livros sobre cristianismo, ele estava juntando dois polos, o da espiritualidade irracional com com, com a linguagem e a filosofia de forma racional. E isso é respeitoso. Isso é algo bem legal, inclusive, porque eu não sou uma pessoa católica, ou cristão, eu tenho pouca afinidade com isso, mas eu tenho muita curiosidade para ler livros e ideias de pensadores como Tomás de Aquino, porque justamente faz essa movimentação entre esses dois mundos, esses dois expostos, essas duas coisas. E enfim, eu acho que é algo bem bonito você ver a vida a partir desse formato e dessas ideias, né? Enfim, é interessante. Mas caralho, eu acho que foi isso por hoje. Puta que pariu. Uau, esse foi provavelmente o episódio mais grande do Máquina de Lavar do nosso programa. Eu planejo fazer episódios longos dessa forma, continuamente, porque eles dão mais espaço discursivo para eu falar sobre diversos assuntos. Eu tentava antes fazer 20 minutos só, porque normalmente daí eu ia em um assunto mais específico, só que eu sou péssimo em seguir só um assunto. Então aqui talvez eu tenha que ir no caminho oposto de simplesmente aceitar o fluxo de consciência e só ir, né? Só ir indo. Mas
Inclusive eu estava talvez pensando de como gravar os episódios de maneiras mais interessantes. Talvez eu pudesse lançar algum corte, né, dos programas ou coisa do gênero, porque assim eu ia falando livremente sobre assuntos mais mundanos, e daí quando eu fosse a traçar algum assunto mais específico, só rolava um corte daquilo e talvez isso fosse atrair mais pessoas, não sei. Mas, enfim, eu vou pensar ainda e é isso. O vídeo é isso tudo que eu tenho por hoje. E agradeço. Entrem no Zigurati, Kazuko Rules. E enfim, adeus, amigos.